Olá pessoal, estamos aqui agora com o Yuan Plus, tá? Carro que nós temos há um ano aqui, né, na nossa residência, carro de família. Nós temos dois carros, como vocês podem ver ali na frente, um Song Plus 2026 já, nós tínhamos 2025, fizemos a troca agora. Eu vou passar algumas impressões de dono do carro, né, depois de um ano de uso, porque às vezes a gente procura na internet, encontra muito review de veículos, né, mas são reviews rápidos, reviews de quem passou um dia, 2 dias com carros, até mesmo uma semana. E aqui a gente vai focar muito mais em reviews de uso real, depois de um ano de uso, né, como se comporta realmente o uso do carro no dia a dia, com a família, impressões ao dirigir. Então, durante esse vídeo a gente vai bater um papo e conversar um pouco sobre como é ter um Yuan Plus na sua família. Você pode ver a câmera 360, né? É um carro muito completo, minha gente. É um carro que ele só não tem o esfriamento de banco, né? É um carro que tem linhas muito bonitas, tá? Chama muita atenção. É um carro, inclusive, muito desejado. Quando eu disse a alguns amigos meus que eu iria para um carro um pouco maior, já 3 amigos meus disseram que tem interesse de ficar com o carro. Então, assim, é um carro que realmente ele apresenta essa diferença, né? Ele desperta o desejo de algumas pessoas, de quem já tem veículo eletrificado. Ele é um carro bastante desejado, né? São pessoas que realmente ficam esperando oportunidades para comprar num preço um pouco menor, né? Que, como eu disse, é um carro com 16 mil km rodados, é um carro 2024, é um carro que tá muito novo. Aí, esse carro aqui já é o 5º carro eletrificado da família, tá? Por quê? Porque alguns anos atrás eu comprei meu primeiro carro eletrificado, não foi um 100% elétrico, né? Foi um XC60. E foi a primeira vez que a gente teve contato com um veículo eletrificado, né? Então a gente já sentiu aí o torque instantâneo, né? Quando a gente tem um torque instantâneo, você não se acostuma mais a dirigir um carro de combustível convencional, né? Seja diesel ou gasolina ou álcool, porque esse processo de queima até o torque estar disponível, ele tem um delay, né? E quando você se acostuma com o torque de carro elétrico, você normalmente não quer voltar a ter um carro a combustão, tá? Eu desconheço alguém que fez esse retorno de carro elétrico ou carro híbrido para um 100% a combustão. Minha gente, esse carro é um carro que a gente anda muito finais de semana, tá? Com a família. Durante a semana eu ando no meu Song Plus 2026. E a minha impressão ao dirigir esse carro é de esportividade, tá? Por algum motivo, os bancos desse carro, ele abraça muito bem o piloto, ele abraça muito bem quem está dirigindo o carro, tá? É um carro que ele tem um amortecedor um pouco mole, mas ele já não apresenta aquela rigidez de um carro alemão, de uma BMW, de um Volkswagen, mas também ele já não é tão mole quanto alguns outros carros chineses que chegaram aqui no começo, nos primeiros carros que a China trouxe para o Brasil, tá? É um carro que, quando está com 100% da bateria, ele apresenta algo em torno de 470, tá? Eu mostrei aqui no começo que ele estava mostrando 480 e pouco com a bateria 100%, porque ele já tira essa média da maneira como eu estou conduzindo o carro e como a gente usa o carro praticamente 100% dentro da cidade. Então a regeneração da bateria, ela se torna algo mais constante, né? E aí, consequentemente, a quilometragem do carro rodado ele aumenta, tá? Logo, é importante frisar que esses 480 quilômetros que ele mostra aqui no marcador, no odômetro, não é uma quilometragem real, tá? É importante. Na cidade, eu acredito, pelas poucas vezes que a gente deixou a bateria drenar ou descarregar,
a gente fez algo em torno de 400 a 380 quilômetros dentro da cidade, tá? Pegando a estrada, essa autonomia ela cai um pouco mais, o carro chega a fazer algo entre 320 a 340 quilômetros na estrada, porque como na estrada você não tem muita frenagem, né? Então você acaba drenando mais bateria do que dentro da cidade, tá? A impressão que eu tenho ao guiar esse carro é uma impressão realmente de esportividade, minha gente. O volante dele é um volante pequeno, ele tem uma pegada boa, ele já é um volante que não é tão mole quanto alguns outros carros chineses ou alguns outros carros que voltam para o conforto. Então o som desse carro é um som muito bom, tá? É importante frisar porque o primeiro Song Plus que eu peguei foi um 2025 e no Song Plus o som não era tão bom, tá? Então tive que trocar todos os sons por um kit da JBL, tá? É um kit completo com subwoofer e aí a qualidade do veículo, do som, deu uma melhorada significativa. O som desse carro é maravilhoso, tá? Uma coisa importante frisar, pessoal, a gente em casa, a gente tem sempre um carro que pode viajar a combustão, que é o meu caso do híbrido plug-in, e a gente tem sempre um carro 100% elétrico, que é o carro que geralmente se anda na cidade para resolver as coisas e tal. Então o carro hoje elétrico fica com minha esposa, tá? E eu fico com o carro híbrido plug-in, porque vez por outra eu preciso ir em algumas outras cidades aqui e por questões de comodidade a gente vai e volta rápido para resolver algum problema em outra cidade, e eu tento pelo menos não ficar preso tendo que carregar o carro, tá? Embora hoje nas cidades em que a gente precisa fazer qualquer tipo de problema, resolver problemas, a gente tem já carregadores de 50 kW já espalhado por algumas cidades de grande porte aqui de Alagoas, tá? É um veículo muito bom, tá? Se você mora em casa, como é o meu caso, em casa eu tenho energia solar, tá? Eu tenho energia solar há mais de 4 anos em casa, então eu pago basicamente o mínimo da iluminação. Então assim, como a gente tem 5 anos rodando com veículos eletrificados, eu posso dizer que nos últimos 5 anos eu devo ter ido 10 vezes a um posto de combustível. Se você colocar aí, dá 2 vezes por ano, né? Então assim, é uma comodidade muito boa, né? O cara pode dizer: ah, Felipe, mas você compra um carro elétrico e quando você for vender você perdeu tanto dinheiro que o dinheiro que você gastaria no posto de combustível foi embora. Minha gente, e não é, tá? Essa visão de que o carro elétrico perde muito valor, isso é muito focado em carro de luxo, tá? Eu já tive uma situação dessa, onde eu tive um carro de luxo 100% elétrico e realmente não vale a pena ainda você substituir seu carro do dia a dia por um 100% elétrico sendo um carro de luxo, tá? Quando é um carro de luxo, infelizmente ele realmente perde um bocado de valor, e aí talvez o ideal para você pegar um carro elétrico seja pegar um carro usado, né? Inclusive foi o caso de a gente pegar esse carro aqui. A gente pegou ele usado, né? A gente pegou ele 30 mil abaixo do valor de comprar zero na loja, tá? Provavelmente a gente deve trocar. Uma ameaça foi detectada. Carro agora final do ano. E assim, eu já fiz algumas avaliações, tá? Então a gente já não vai perder tanto dinheiro quanto a gente perderia se fosse um carro realmente zero, né? Sem falar que agora a gente tá próximo de uma Black Friday aí, a BYD acabou de dar algumas promoções aí que balança bastante o mercado e faz com que a gente acabe se sentindo um pouco incomodado, né? Porque a gente que pagou um valor um pouco a mais no carro, quando a gente vê as promoções, a gente acaba ficando numa situação complicada de dizer: poxa, agora o carro chegou ao valor de um praticamente usado. Então, essas são algumas impressões que a gente tem, tá? Uma coisa, minha gente, que talvez possa cansar um pouco, e que no meu caso talvez seja um dos motivos pelo qual eu vá trocar esse carro no fim do ano, é esse design dele muito cheio de curvas, de ondas, tá? Isso é uma coisa que realmente você no começo não se incomoda, mas com o passar de um ano você já começa a enjoar um pouco dessa quantidade de informações no veículo, tá? Então talvez esse carro ele veio achinesado, vamos dizer assim, para o mercado brasileiro, e os chineses já perceberam que o brasileiro ele gosta de um carro um pouco mais sóbrio, né? Então você pode ver que os novos veículos que vêm da China
tanto da GWM quanto da BYD, você nota que ele já tem uma tendência a ser um carro mais sóbrio, com linhas mais sóbrias, com cores mais sóbrias, né? Se você pegar o BYD Song Plus, que veio, os primeiros, a bancada era branca, né? Como esse carro aqui, né? Os bancos são brancos. Então agora o 2026 já veio com um banco preto com marrom, ou seja, já visualizando que o brasileiro não gosta muito dessas cores espalhafatosas, né? Então o chinês ele aprende rápido. Isso é uma coisa importante para a gente falar, porque a gente viu agora as últimas mudanças que aconteceram nos carros da GWM e você nota que eles escutam realmente o cliente, eles escutam realmente o cliente, né? E fazem essas mudanças em um curto período de tempo. Então os chineses eles aprendem rápido, né? Então não é à toa que eles estão conseguindo tomar a liderança de mercado, porque eles realmente escutam aquilo que o brasileiro precisa e que gosta no carro e acaba fazendo essas modificações num curto espaço de tempo. Isso é uma coisa importante de frisar, né? Quando eu fui comprar esse carro aqui para minha esposa, foi engraçado porque eu levei ela para comprar um carro da Volkswagen, né? Eu ia comprar um Taos para ela. E por algum motivo, quando eu fui comprar o carro, esse carro estava lá na demonstração, no showroom da loja. E eu disse, quer fazer um teste, meu amor? Ver se você gosta desse carro e tal. Ela fez, bora, vou fazer um teste. E depois que ela dirigiu esse carro, ela não quis mais o carro a combustão, né? E foi impressionante, né? Porque a minha esposa, ela não é uma pessoa que é apaixonada por veículo, né? Mas ela gosta de sair, gosta de dirigir. E assim que ela dirigiu esse carro, imediatamente ela descartou o carro a combustão, né? Pelo torque, pela maneira de guiar, pelo quanto o banco abraça, por quanto realmente dirigir um carro elétrico é uma coisa diferente. E eu tenho notado que geralmente os haters na internet, quando você vê alguém criticando, geralmente é alguém que nunca dirigiu um carro elétrico, né? Então é uma coisa que você realmente nota. Todas as vezes que algum amigo meu ou que algum conhecido fala sobre carro elétrico e que ele não gosta do carro, por algum motivo que seja, geralmente você tende a conversar com ele e perceber que ele não teve contato realmente com carro elétrico, né? O contato que ele tem é um contato de internet, então ele não percebe como é realmente dirigir. Então todas as vezes algum amigo meu teve contato com carro elétrico, normalmente ele acaba fazendo essa modificação na vida dele, né? Uma coisa importante é que, como eu trabalho com tecnologia, eu acabei comprando carro elétrico. Eu fui uma das primeiras pessoas no meu grupo de amizade a ter um carro elétrico, 100% elétrico. Quando eu comprei o carro 100% elétrico, muitos disseram, rapaz, você é louco, uma coisa tão nova, uma coisa que ainda não está difundida no mercado e tal. E assim, como eu tive o contato realmente de fato com o veículo elétrico, eu acabei dizendo para eles, minha gente, a sensação de dirigir um carro elétrico é indescritível. Não tem nada a ver com você dirigir um carro. Muito gostoso, minha gente. Eu piso assim, ele responde imediatamente, tá? A tração dele é uma tração dianteira, mas é um carro muito bom de guiar. Ele é um carro ágil, né? Você fazer manobras, você passar o dia a dia assim, ele dá muita segurança de você pilotar o carro. Então é um carro muito gostoso realmente de guiar, tá certo? E passado 4 anos do dia que eu comprei meu primeiro veículo elétrico até hoje, hoje 60 a 70% dos meus amigos que me criticaram à época, hoje todos têm carros elétricos. Então assim, você nota que realmente você criticar um carro elétrico hoje é você não ter a capacidade de parar um momento da sua vida, dirigir um carro e dizer, porra, realmente eu não gosto. Se você pegou um carro elétrico por algum motivo que seja, fez o test drive e não gostou, show de bola. Eu vou dizer para você o seguinte, show de bola. Se você dirigiu e não gostou, é totalmente válido, mas você criticar sem dirigir, sem guiar, sem experimentar, realmente é uma coisa que não faz muito sentido, né? É lógico, após 5 anos de carros eletrificados, eu posso dizer a vocês que o carro 100% elétrico, ele realmente só faz sentido para aquela pessoa que não pega muito a estrada, tá? Eu sou uma pessoa que pego a estrada 1 ou 2 vezes no máximo no mês, então assim, um carro elétrico para mim faz muito sentido, tá? E como eu tenho 2 em casa, eu acabo utilizando o híbrido nesses dias que eu vou viajar, né? Então é uma das coisas que eu sempre aconselho. Se você mora em casa, tem energia solar, essa para mim, vejam, a equação perfeita para você ter um carro elétrico é morar em casa, ter energia solar
e rodar pouco na estrada, você roda mais na cidade. Se você tem essas três características aqui na sua vida, você pode ter certeza, o carro elétrico é para você. Então, pessoal, agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui acompanhando o dia a dia do uso do veículo. Se tiver alguma dúvida mais que vocês tenham em relação ao veículo, pode mandar mensagem, tá? Eu posso responder aí no fórum do vídeo. Se possível, aperta o joinha, aperta hypar o vídeo e vamos que vamos, viu? Assim que eu tiver mais informações sobre qual será o nosso próximo carro, próximo veículo, eu faço um vídeo para vocês das primeiras impressões e do uso do carro no dia a dia, tá? Eu vou tentar sempre fazer vídeos de veículos em que a gente possa mostrar o dia a dia do carro realmente, o uso comum, com família, indo para o trabalho, enfrentando o trânsito, coisas do dia a dia realmente, e como as impressões do carro no dia a dia do seu trabalho ou da sua vida pessoal com a sua família, tá bom? Pra gente o carro valeu muito a pena mesmo, e eu acredito que tão cedo, que nem tão cedo a gente pensa em voltar para um veículo a combustão, tá? Eu acredito que a gente não retorna mais, né? E eu acredito inclusive que quando existir carros a combustão que façam 800 km com suas baterias, provavelmente eu devo ficar com 2 veículos elétricos em casa, porque me atenderão 100% dentro das expectativas daquilo que eu preciso de um carro.